Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Eu tô aqui com a minha colega de turma Oi, Beatriz. gente. Eu me chamo Larissa Braido e a gente tá aqui com a nossa também colega de turma Betânia para falar um pouquinho sobre sexualidade no âmbito das crianças, como funciona, sobre preconceito e como falar sobre isso. Betânia, você poderia, por favor, falar um pouquinho da sua formação? Porque você, além de ser estudante como a gente, você também já é formada, né? Eu Isso, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira até aqui. ok. A minha formação, então, é em psicologia, né? Eu tenho especialização em educação especial, mestrado e doutorado também em educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, tenho pós-doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, tenho treinamento em psiquiatria infantil também pela psiquiatria da Unicamp, e sou docente aqui da Unify, do curso de psicologia e coordenadora do curso de psicologia e colega de vocês, né? Amém. Uhum. Então a gente está num bate-papo aqui hoje, né, pra gente falar um pouquinho sobre essa questão de sexualidade. E eu queria começar perguntando para você sobre a sua opinião, né, sobre o preconceito em relação à diversidade sexual, que pode afetar o crescimento, né, das crianças. Uhum. Vocês estão tocando num assunto bastante importante, né, interessante para nós, que está bastante sendo discutido, inclusive nas escolas, Sim. em todas as faixas etárias. Só que eu queria começar falando, né, já que vocês estão falando da questão de preconceito, e eu trabalho com desenvolvimento, eu gostaria também de falar para vocês um pouco sobre a construção da imagem de si, né? Então, que tem tudo a ver com a questão do preconceito. A criança, no seu desenvolvimento, por volta de 1 ano e 8 meses, ela começa a se reconhecer em frente ao espelho, porque ela não tem noção, quando ela é criança, daquilo que é ela e o que não é ela, né? Então, é como se, para facilitar, se vocês colocarem um bebê na frente do espelho, ele não sabe que ele está sendo projetado aquela imagem lá. E mais ou menos por volta de 1 ano e 8 meses, essa criança ela consegue já se diferenciar e criando a sua início da criação da sua identidade. Então ela vê sua imagem projetada no espelho e ela consegue. Como que a psicologia tem identificado isso? Você coloca, por exemplo, uma pintinha aqui na bochecha da criança e coloca ela no espelho. A criança menorzinha, ela não vê que é ela, né? E a criança, quando ela já começa a se ver na frente do espelho, ela coloca a mão no rostinho dela. E a gente observa que ela já começa a se ver, né, como uma pessoa ali projetada. Só que isso é um início, na verdade, de uma construção da identidade dela. E quando ela vê, ela observa também que ela pode ser objeto do olhar alheio. E muito da questão da autoimagem, da autoestima, das representações de si que nós construímos ao longo da vida, ela vai se dar pelo olhar alheio. O preconceito é uma questão importante, porque imagina quando você é uma criança, vocês me perguntando agora, respondendo, né, o que vocês me perguntaram, a questão desse preconceito, a criança vivenciando essa dimensão, ela vai construindo essa imagem de si, que é muito dolorosa em termos do preconceito, então ela vai se construindo de uma forma como os outros a veem. Né? Então, é super importante, tanto do ponto de vista da construção da criança, e agora também, se vocês depois quiserem falar sobre a dimensão como o outro lida com essas questões, né? Nas interações aí entre elas. Mas afeta, sem dúvida nenhuma, se vocês entenderem essa constituição dessa identidade, esse preconceito vai afetar as imagens de si, as representações que ela tem de si. E as representações que nós construímos de nós mesmos, que envolve o autoconceito, a autoestima, ela pode ser negativa, né? E trazer todo um sentimento de inferioridade, de menos valor. Isso é muito doloroso para a criança e para qualquer pessoa viver isso. Sim. Pensando, né, que você comentou que a criança, ela escuta isso das pessoas e já afeta.
Pensando numa questão familiar, assim, como que você acha que a criança conviver, por exemplo, com uma família que não aceita, por exemplo, pessoas do mesmo sexo casarem, namorarem? E como você acha que o psicológico da criança que escuta isso no dia a dia e já sente algum tipo de atração ou tem aquela afinidade, né, talvez por algum sexo, por alguma pessoa do mesmo sexo, como que você acha que ela lida com isso? Então, as crianças, então vamos começar, porque isso tem a ver também com etapas do desenvolvimento. Uhum. A criança pequenininha, ela está construindo essa noção do menino e da menina. Ela não tem, né? Então a gente observa que a sexualidade está presente, inclusive nos bebês, né? Então, assim, Uhum. a questão do prazer, né? De ser tocado, o prazer que envolve todo o corpo da criança, enfim, e tem a ver com a sexualidade. Depois, a criança começa a identificar as diferenças desses gêneros. Quem que é homem, quem é mulher, né? Quem que tem pipi, quem que não tem. Então, são questões muito importantes no desenvolvimento. E ela, no início, ela não distingue muito bem essas questões. Inclusive, que a gente fala muito que as crianças brincam entre elas, de se tocarem, né? Então, coloca a mão no corpinho. Isso é muito natural. E, inclusive, é muito importante que os pais saibam disso para não matar uma formiga, né, com uma bola de canhão, né? Enfim, porque são questões muito naturais. A gente fala os Faz parte troca do processo, né? exatamente, né? Faz parte do processo a criança se tocar, a criança se conhecer. Então, tudo isso é natural. Então, a gente não vai falar dessa questão, dessas diferenças assim que a criança tem essa noção, né? Mas à medida, a gente fala que ela não tem essa noção, mas à medida que ela vai convivendo e ela vai crescendo, ela vai sim diferenciando. E se muitas vezes os desejos dela não forem coincidentes com as expectativas familiares que ela tem, é claro que isso vai gerar conflito de quem eu sou, eu posso, não posso. Principalmente essas figuras que são representativas de afeto, e de afetos muito fortes para a criança. Como eu falei daquela questão das representações de si, quando um pai não aceita, por exemplo, um filho que tem interesses já homossexuais já evidenciados, alguma coisa nesse sentido, né? Ele vai agredir muitas vezes e a criança vai se construir a partir disso. Sim. Então, são questões muito importantes, né? Ali na vivência da criança que vai trazer conflitos para ela. É muito doloroso isso. Sim, sim. Tá? Era sobre isso mesmo que eu queria perguntar para você, né? Dessa questão da família, né? Que a família a gente sabe que tem uma relevância muito importante para a formação da criança, né? Os pais, eles estão presentes o tempo todo com a criança, então ela vai se espelhar no que ela tá vendo, né? Também, ela vai espelhar naquelas pessoas que são mais importantes para ela. E eu queria saber como que, assim, a família interfere, assim, nessa visão dela mesma, assim, sabe? Se essa imposição é assim, desse jeito, dessa forma, tem que ser menina com menino, menino com menina. Se isso interfere muito, como que isso interfere na cabeça da criança, assim? O que ela enxerga? Nós temos os estereótipos, né? Então, assim, desde antes da criança nascer, e hoje isso tem sido questionado e mudado em algumas famílias, de montar o quarto assim ou assado, né? Então, a gente vai falar que esses estereótipos, eles estão presentes mesmo antes da criança. Eu falo que a sexualidade, ela está presente antes da criança nascer, até pelas expectativas, é homem ou mulher, dos papéis, que isso... Oi, desculpa. Desculpa te interromper. Não, pode falar. Naquela questão, pensando assim, em chá revelação, por exemplo, Nossa, né? sim, com certeza. Onde se for menina, é rosa, se for menino, é azul, né? Isso. A gente tá em mídia discutindo isso. Isso. Né? E a gente tem esses cores. estereótipos, né? Então, assim, a gente vai comprar brinquedos para a menina, voltado para as habilidades, vamos dizer que a gente acredita que a menina vai poder estar exercendo, e vice-versa com o menino, né? Boneca, caminhãozinho, né? Carrinho. Exatamente. Então, assim, são os estereótipos que a gente tem. E quando, na verdade, o que as mães relatam, por exemplo, assim, eles falam, vamos colocar o exemplo de uma menina que gosta, que é mais masculinizada já, gosta de brincadeiras de menino,
E aí as mães, isso daí pode ser conflituoso em casa. Ah, eu tento colocar o vestidinho, eu tento colocar algo laço na cabeça. Não, mas só quer saber de brincar de menino, só quer saber da bermuda, sabe? Então, assim, questões. Eu lembro que eu atendi uma mãe e o menino, um menininho, ele queria ter cabelão grande, né? E ele pegava a toalha e ele queria. E não era nem mãe, era a avó que cuidava dele nessa época. E ela chegava assim desesperada falando comigo assim, eu falo para ele não colocar isso na cabeça, mas ele quer, ele só se vê assim e fica olhando no espelho com aquele cabelão, né? Então isso gera conflito entre eles. Por quê? Porque muitas vezes os pais, eles querem educar os filhos a partir também desses estereótipos, né? Então acaba sendo perturbador para a criança e para a família também. E também pensando que, lógico, a família é o que está no convívio do dia a dia, né? Sempre. Mas outra questão importante também é que a criança passa muito tempo na escola, né? Como que você acha que a escola, assim, poderia ser um ambiente... Porque tem muitas crianças que se abrem com professores, porque é um segundo ambiente seguro, né, para essa criança. Como que você acha que as escolas poderiam ser mais inclusivas, ter esse diálogo mais aberto? Você acha que isso é importante na formação da criança? Eu acho que a escola, especificamente, ela lida com os problemas advindos da sexualidade, né? Não chega no ponto da questão de uma educação sexual efetiva que a criança deveria ter, tanto em casa como na escola, né? Se limitando a falar das dimensões biológicas, né? E não, na verdade, nas dimensões afetivas, que envolve toda essa dimensão da sexualidade. Então, assim, em situações, então vou falar da criança pequena, quando ocorrem situações de masturbação, manda para o psicólogo, eles não sabem lidar. Né? Então, assim, aí nós vamos, na verdade, orientar o professor de como lidar com essa criança que está se masturbando dentro da sala de aula. E são crianças pequenas, né? Como está fazendo isso dentro daquele contexto? Porque incomoda, né? Porque, assim, imagina uma criança de 5 aninhos, 6 aninhos se masturbando dentro da sala de aula. Às vezes, na pontinha da mesa, ela coloca, né, o órgão sexual e fica ali mexendo. Então, isso daí incomoda. É uma masturbação que a gente olha com outros olhos, que a criança ela está trazendo para ela uma autoerotização. Ela está né? entendendo, né? Exatamente. Como funciona. Exatamente. E a gente colocando isso um olhar diferenciado. Ao passo que, de novo, né, não é matar uma formiga com uma bola de canhão. Colocar para a criança, agora não é o momento, vamos fazer uma outra atividade, vamos brincar com um coleguinha, né? Então, são questões que podem ser manejadas ali dentro daquele contexto. E também as questões de brincadeiras que acontecem. Eu falo que a escola, ela lida muito com as consequências da sexualidade e não é colocado muito em termos de uma orientação muito clara que deveria mesmo, ser. Né? Agora, isso também com os adolescentes, né? Então, eu já tive a oportunidade de ser contratada por escolas particulares para desenvolver um projeto de sexualidade com adolescentes, né? Porque também nas aulas de biologia, eles chegam na questão de ver os órgãos. Mas não é só isso. Imagina o adolescente com aquele turbilhão de sentimentos, né? Então, assim, e entra toda uma questão de uma representação reconstituída, porque o adolescente ele também vai ter as representações de si também continuam existindo ao longo do tempo, né? O feio e bonito, você aceita ou não você aceito, né? Então todas as questões envolvendo a sexualidade, a escola não aborda isso. Mesmo né? sendo adolescentes, né, já sendo mais formados assim, questão de cognitivo mesmo, de desenvolvimento psicológico, mesmo assim as escolas ainda não falam sobre isso, né? Muito pouco, eles preferem evitar esse assunto e deixar com que descubra sozinho, né? Muitas vezes coloca restrições, muitas barreiras, também, né, para você estar discutindo sobre isso. Só que existe, está presente a todo momento, faz parte. E agora a gente vem de uma geração onde as crianças, né, os adolescentes,
perguntam muito. Eu acho que não tinha, antigamente, assim, né, não tinha muito isso. Não era questionado. Agora eu acho que é muito questionado. E a escola, muitas vezes, fala o básico e deixa que a criança meio que se vire, assim. Acho que a escola teria, né, que ser um pouco mais... se aprofundar um pouco mais no assunto e fazer um acolhimento, talvez, em algum sentido, assim, de ajudar essa criança a entender e depois recomendar a busca de um psicólogo. Não sei, o que você acha sobre? Não, eu acho que a escola tem que ter, né? E nós Uhum. precisamos ajudar a escola. Sim. Porque, olha, vamos pensar, né, do ponto de vista do professor. O professor tem que lidar com muita coisa, né, Sim. gente? Ó, todos os tipos, o professor tem que lidar com tudo, inclusive com essa dimensão da sexualidade. E que nós, adultos, nós não temos a nossa sexualidade tão resolvida assim. Isso pra gente também não é tão claro, né? Tanto os pais como os próprios professores. Nós também enfrentamos Sim. dificuldades com a nossa sexualidade. Então, como fazer isso de uma forma que a gente leve, né, essa dimensão para as crianças? Mas é necessário, Sim. né? O professor é necessário lidar, falar claramente. As perguntas que são levadas, que são trazidas, que as crianças fazem, devem ser respondidas no limite, Sim. mas correto, né? A minha sobrinha de 3 anos falando como que ela nasceu, como que ela foi parar na barriga da mãe, foi rolando, e aí os pais têm dificuldade de explicar exatamente para essa criança como ela entrou dentro da barriga. Então nós temos muitas dificuldades de falar sobre essas questões, e isso inspira já que existe alguma coisa errada, que não é errada, mas é que difícil e que vem gerando a questão do preconceito também, contribui para isso, né, de alguma forma. Mas a questão da criança, assim, você teria, por exemplo, uma informação de uma idade certa que ela começaria a procurar o que ela gosta, que ela começaria a entender o que faz sentido para ela e o que não faz? Teria uma idade certa para isso? Os adolescentes e os adultos, quando eles começam a lembrar da infância, e a gente observa também, mas assim, em termos de consciência que eu estou falando, né? Que o adulto fala que eles já sentiam que eles já eram diferentes desde sempre, né? Então, assim, que eles é mais pelos interesses que isso é demonstrado. Então, o menino, ele começa a demonstrar interesse por coisas de menina e vice-versa, né? Então, eles mais adultos, maiores, eles começam a lembrar e falar assim, gente, mas eu já gostava, né? Então é uma questão que acontecia ali naturalmente. Sim. Hoje também eu lido com alguns adolescentes que têm muito prazer em falar que é gênero fluido, né? Então, assim, que não tem muita certeza. Sim. E eu observo essas dúvidas muito comuns em adolescentes. Mas parece que eu gosto da minha amiga. Eu trabalhava com uma adolescente que ela falava que ela gostava dos 2 sexos, né? Que isso era confuso ainda para ela. E eu tentava, assim, identificar, e ela era feminina, sabe, assim, só que ela gostava de uma menina. Ela falava assim, eu não sei o que acontece comigo, porque assim, quando a minha colega chegou perto de mim, eu comecei a tremer. Então, assim, o corpo falou, e isso deu a compreensão que, será que eu sou? Alguma coisa estava Sabe, mudando, será né? exatamente, alguma coisa estava mudando. Então, assim, embora a gente observa que algumas crianças já têm um interesse muito precocemente, outros adolescentes vão começar a perceber isso quando as emoções vêm a partir das vivências que eles vão tendo. E é muito confuso os sentimentos na adolescência, porque você gosta tanto de uma amiga que você não sabe identificar se aquilo Amor no sentido exatamente. romântico, né? Ou amor no Uma sentido de amizade, amizade. assim, Sim. E você se cola bastante, e você gosta de ter aquele contato, né? Então, são momentos que a gente precisa estar muito junto do adolescente, né? Ou da criança, agora que a gente está falando da adolescência, para tentar abrir essa discussão para que isso possa ser mais claro para eles. Sim. Dessa questão uma criança maiorzinha, né? Uma criança, por exemplo, com uns
12, 11, Com 12 maior anos, ou um entendimento, né? um pré-adolescente. Pré-adolescente. Essa questão da descoberta, do entendimento. Se por acaso você acha que se ela tivesse algum apoio familiar, alguém que já tivesse falado pra ela algo sobre, ou se ela já tivesse algum acompanhamento psicológico prévio que falasse desse assunto, ou se a própria família mesmo já tivesse alguém que tocasse nesse assunto e conversasse com isso com a criança, você acha que seria um pouco melhor pra ela para se entender, assim, na sua descoberta de si mesma, do que ela gosta? Você acha que ela seria um pouco menos fechada? Porque você deu o exemplo da sua paciente, que ela falava, mas por que eu sou assim? Por que tá acontecendo isso comigo? Então, você acha que seria um pouquinho melhor pra pessoa entender o que tá acontecendo com ela? Eu acho que sem dúvida seria um pouquinho melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Por que eu estou falando isso, que eu ressaltei um pouquinho melhor? Porque isso, independentemente, passa por situações de conflito, Uhum. né? Então, assim, porque não é a família aceitar é uma questão. Mas também tem tantas outras coisas. Que grupo que eu vou me colocar? Como que a sociedade vai me ver? Como que o meu grupo vai me aceitar? Né? Então, tem muitas outras questões, por isso que eu falo um pouquinho. Mas já é uma grande coisa. Esse pouquinho também vale a pena, porque os pais, não sendo eles pessoas de preconceito, isso facilita, ajuda nesse conflito Sim. que é natural. Muitas vezes os pais chegam, assim, os adolescentes, os afetos são muito intensos. Então, se eles têm uma perda afetiva, nossa, aquilo é de um Do fim do tamanho mundo, muito assim, né? grande, né? E a gente sabe que vai passar, nós adultos, porque a gente já viveu isso, a gente conhece o adolescente. Mas pra E eles, né? por mais que a gente fala, vai passar, né? Mas assim, aquela dor é uma dor muito intensa. E a gente acompanhar essa dor, Sim. né? Então, Sim. isso é muito importante que os pais auxiliem, estejam juntos e não minimizar esses sentimentos, né? Mas considerar, lógico, e até ajustando. Olha, será que você não está sofrendo sem tanta necessidade? Vamos olhar para o outro lado, né? Mas isso, gente, é o ideal, né? Juntando essa pergunta, né, todo esse contexto, como que você acha que os pais poderiam abordar esses assuntos? Abordar no sentido de, tipo assim, ver que a criança está sofrendo ou que tem alguma coisa errada, porque muitas vezes a criança não consegue chegar até os pais e falar. Mas às vezes os pais, assim, se tivesse uma maneira de abordar e falar como que você acha que deveria ser esse contato, Eu vou dar um deveria exemplo. fazer isso? Eu vou dar um exemplo para você. Eu acho que o tema sexualidade sempre tem que estar presente na família, Sim. tá? Sempre. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu segunda-feira, né? Eu estava conversando com uma amiga minha que tem um filho já está fazendo faculdade. Está no segundo ano de faculdade. Mas ele é mais imaturo, assim, sabe? E ele demorou a começar a sair e agora está se descobrindo, né? E aí, como que é a abordagem dela para poder chamar a atenção dele para as questões? Filho, olha lá, hein? Não vai fazer coisa errada com a namoradinha. Aí eu coloquei ela, fulana, como você falou? Falar ao vento, sabe, assim, em casa, chamando atenção. E é um assunto que você tem que colocar, foi o que eu falei para ela, assim, você tem que chamar ele e colocar toda a situação que está acontecendo. Então, assim, quando está saindo, quando está se preparando para encontrar a namorada, a paquerinha, toma cuidado, filho. Né? Olha, toma cuidado para você não engravidar. Mas chega ali, gente, ninguém vê nada. Você está ali abraçando, beijando, né? E, na verdade, é muito importante que os pais cheguem e falem. Filho, olha, precisamos ter uma conversa, né? Você está saindo agora, você vai ter muitas oportunidades, é muito importante que você tenha suas experiências. O que eu posso te ajudar? O que né, assim, se acontecer, você sabe dos riscos, porque, Bia, vocês sabem, não falta informação. Sim. E por que tem ainda adolescentes engravidando? Pois é. Hã? Como? Porque a informação não é da natureza só cognitiva, né? Não é só explicar.
envolve outras Tem que ter um coisas. significado para a pessoa entender mesmo, né? Para Sim. levar assim consigo. Inclusive a personalidade. A gente vê pessoas muito assim, que vivem no mundo da fantasia, né? Uhum. Acha que Não não acontece. Ou então, acontece. comigo não vai não, acontecer. Ou, na verdade, assim, eu queria Uhum. muito ter um filho, mas não sabe de todas as responsabilidades que isso traz, Sim. né? Uhum. E acaba essas informações não fazendo sentido. Foi só uma vez, perdi a Uhum. cabeça, Sim. né? Sim. Então essa conversa com os pais é muito importante, né? Independente do que seja, gravidez, sexualidade, é sempre muito bom ter esse tipo de conversa em casa, né? O apoio dos pais. O apoio. Uma coisa eu queria falar para vocês, é extremamente importante, ela deve existir em todos os momentos da família, mas uma ressalva, isso também é da questão da intimidade. Sim. Muitas vezes a mãe, né, ou o pai, não deve avançar o seu papel Sim. enquanto pai Uhum. e enquanto mãe, né? Então a gente não é amigo, a gente não vai conversar sobre determinadas coisas com os nossos pais. Então quando a gente vai trazer a questão da orientação da sexualidade, ela precisa ser feita de uma maneira adequada, mas tomando cuidado para não avançar aquilo que não deve ser avançado. Sim. Tem muito essa frase mesmo, né? Ah, eu sou sua amiga, pode se abrir comigo, né? Aí quando você conta alguma coisa que não deveria falar e acaba deixando o pai irritado, né? Então, Fica irritado, mobiliza muitos sentimentos de ciúmes, né? Essa questão, por exemplo, vai dormir em casa, não vai dormir em casa. Hoje tem acontecido muito isso, né? Então, assim, os jovens levam seus namorados para dormir em casa. E é uma polêmica isso daí, né? Uhum. Por Vai dormir de quê? porta aberta, né? Ou algo assim. Vai dormir de Se porta for levar, no aberta. caso, né? Vai ficar com a porta aberta. Às vezes tem essa imposição, né? E outra coisa, é uma intimidade, Sim. né? Então, quer dizer, marido e mulher, o que que está acontecendo aqui? Né? Então, assim, aí eles começam a namorar, começam a ficar dentro do quarto, fica assim, meio que da família, depois separa. É até difícil para a própria família, porque a relação era muito estreita, era de uma outra natureza. Né? Então, são questões também que têm acontecido com os adolescentes, e aí os pais também falam assim, melhor fazer aqui do que na rua, tem muita violência, sabe? Então, assim, é preferível ficar aqui, mas estão arcando com algumas consequências que é preciso ver e pensar muito bem se vale a pena, né? Deixar tão aberto assim, tá? E tem a ver com os valores da família, né? Sim. Então, eu colocando essa situação para refletir, é para refletir mesmo, porque cada família pensa diferente sobre esse aspecto. Sim. Mas ninguém tem, não é tão simples assim quando acontece. Sim. Já falando nesse quesito aí, questão de namorado e família, assim, né, de trazer para casa, tem muita também na questão da criança, né? A família acaba falando, ai, meu filhinho de 3, 4 anos já tem um namoradinho na escola. E vai auxiliando para que um namoro infantil assim aconteça, né? A mãe pega, por exemplo, ela tem um filho e ele gosta de uma menininha da sala dele, por exemplo. Aí a mãe acaba buscando a menina na casa da mãe, traz para casa dela e deixa os dois juntos e fica estimulando uma relação entre duas crianças. O que você acha sobre isso, assim, dessa sexualização da criança já muito cedo? É completamente inadequado, né? Então, acontece, assim, as crianças se apaixonam entre elas, isso sim é natural. Agora, você estimular é uma outra coisa, né? E não só a questão que hoje a gente vê muito na TV, né? As crianças lidando. Eu tenho também um exemplo que eu sempre trago de uma pessoa próxima, que acontecia no programa do Pânico, no Pânico na TV, lembra aquele? E tinha aquelas meninas que eles falavam das gostosas,
Sim. sabe? Então, assim, e uma criança e o pai sempre gostava de assistir isso aos domingos, né? E colocava essa situação ali, uma criança de 5 anos perto vendo, né? Que entra muito nessa questão que você falando de incentivar, de colocar essa questão de uma normalidade. Eu vou chegar onde eu quero, tá? E essa criança ali, eu colocando, gente, não é programa para uma criança de 5 anos. É melhor porque assim, ela está na fase do conto de fadas, de falar de um outro mundo, né? Ela tem um pensamento simbólico, que isso, na verdade, que é o que tem que ser dado para a criança. E aí, eu falando, mas entrava por aqui e saía por ali, né? Essa situação. Sim. E um dia, eles vieram, chegaram em mim e falaram que quando ele estava assistindo o programa, o filho entrou debaixo da mesa e tinha ficado excitado, né? O que aconteceu? Aí eu falei assim, pois olha só a gravidade dessa situação, né? O que vocês estão trazendo para os filhos? Uma responsabilidade que ele não tem ainda condições de lidar com essas emoções que vieram. Então, ele viu ali aquelas moças bonitas, né, se mostrando ali no programa de TV e, de alguma forma, ele se excitou, uma criança de 5 anos ficou excitado com essa situação, enfiou debaixo da mesa, então ele não tem uma maturidade ainda para lidar. Né? Então, é isso que eu estou falando, a gente precisa respeitar muito a fase do desenvolvimento da criança para não trazer para ela um peso maior que ela não tem ainda condições de compreender. Sim. E né? forçar também, né? Porque muitas vezes uma mãe, um pai, um familiar. Porque tem crianças que é o que a gente estava falando antes, desde cedo já tem os estereótipos, né, que a gente fala. Então, um menino que o negócio do cabelo, ele já demonstra, às vezes, alguma coisa. Sim. E, às vezes, a família força de, tipo assim, não, então eu já tô vendo que meu filho provavelmente tem atração por meninos, ou vai ter... então eu vou pegar um programa e vou colocar para ele assistir só de mulheres. Isso também não deveria ser feito, né? Para forçar, estimular a criança de jeito nenhum. Ver o que seria certo, assim, né, na concepção. Até próprios desenhos infantis, né? Desenhos que são infantis. designados para meninos, assim, na maioria. Então, meu filho não vai assistir mais nada que não tenha esse enfoque, que seja feito para esse público, por exemplo. Sim, assim. vai ter só o foco de mulher, ou então vai ter só o foco de homem, né? No caso de mulheres que a família pode dizer que no futuro se identificaria como lésbica, ou então bissexual, né? Colocar esse tipo de desenho para que seja muito forçado. Mesmo porque não adianta, né, gente? Não adianta. Né? É só trazer um conflito, não adianta. Né? Então, assim, muitas vezes há uma tentativa, um medo desses pais, né, de acontecer. A gente entende também, por outro lado, né? Porque há uma imagem idealizada, um sonho desse filho, o que ele vai ser. O enfrentamento que os pais sabem que ele vai ter, né? O preconceito. A gente sabe, por exemplo, que a população, né, as pessoas homoafetivas, por exemplo, eles sofrem mais preconceito, agressão, cometem mais suicídio. Então, assim, por que tudo isso, né? Sofrem mais de questões de doença mental. Por quê? Então, assim, é difícil também para um pai e uma mãe pensar que lá na frente o filho possa ter sofrimento. Então, ele tenta agora, já que, né, e vamos dizer que dá para mudar, e a gente tinha isso, não, vamos levar para a igreja, nós vamos curar, né? Não, não tem isso. Na verdade, é acompanhar a sugestão. Seria acompanhar, né, o desenvolvimento, deixar que as coisas aconteçam de uma forma normal, acompanhar essas questões que vão aparecendo e prestar atenção na criança e talvez aí sim que os pais possam procurar ajuda para conversar a respeito de como lidar, né, com as próprias inseguranças dele com relação àquilo que ele está vendo. Sim. Você acha que seria, por exemplo, bom, assim, se houvessem algumas políticas públicas para ajudar a entender, para falar mais sobre isso? Por exemplo, estimulação de palestras, ou, por exemplo, comerciais mesmo, que incluam pessoas, assim, que falem desse assunto. Você acha que seria bom, assim, se tivesse algumas políticas públicas que poderiam ajudar? O que você sugeria?
você poderia sugerir pra gente? Eu penso assim, se vocês forem pegar os documentos do governo, né? Vão pegar até a questão da escola mesmo. Nós temos, está tudo escrito. Tem políticas na área de saúde, nós temos políticas públicas. Agora, como que chega, como que atua, né? Como que a gente vai lidar com essa situação? Agora, sempre é válido. Todas as iniciativas, por exemplo, também dos profissionais da saúde estarem atentos, né? Quando a gente vai nas unidades de saúde, eles falam como é difícil atingir o público adolescente, como que é difícil eles estarem vindo aqui. Mas você foi lá na escola? Né? Porque assim, onde é que você tem que estar? Onde que eles vão escutar isso? No ambiente deles, né? É muito Exatamente. difícil fazer o adolescente sair, talvez, da zona de conforto ou do lugar que convém, né? Para ir até um lugar buscar informação. Então, acho que, justamente, muitas vezes tem que ter essa invasão, assim, do local pra gente espalhar a informação. Acho que a gente Da comodidade. conhecer as políticas públicas existentes é a primeira coisa que a gente deve fazer e buscar meios, né, de fazer com que ela se efetive. Se a gente entrar na Organização Mundial de Saúde, né, no site ali a gente vai ver no Ministério da Saúde e da Educação, a gente vai ver um direcionamento muito bacana, sabe, assim, de orientação que a gente pode pegar. Então, eu fico questionando se não tem políticas públicas. Eu acredito que nós temos, sim, muitas coisas Mas só não são aplicadas. que não são efetivamente, que não chega, sabe, num nível que tem que chegar. Agora, outra coisa, a sexualidade está em tudo, né? Na poesia, na música, em todas as questões que a gente tem, nos filmes, né? Então, tá em tudo, né? Então, é uma questão que a gente poderia lidar de uma forma correta, com clareza e deixar acompanhar. Seria simplesmente assim. Sim. Até né? porque, né, nos dias de hoje, né, que é tudo muito digital, é tudo o celular na mão, o tablet na mão, a criança não cresce sem um tablet na mão hoje em dia, né? Sempre tem que ter algum aparelho eletrônico acompanhando. E ela tem acesso muito fácil a essas coisas. Por exemplo, uma criança de 9 anos ou de 8 anos que está em algum aplicativo de vídeos, por exemplo, TikTok, que tem uma classificação de 13 anos, mas não é todo mundo que respeita. Os pais mesmo não acompanham o que a criança vê, o que ela não vê. E tá tudo lá, tá tudo na mão dela. YouTube mesmo, por exemplo. Muita gente falando sobre isso, talvez ela não entenda. Então, acho que os pais falando um pouco disso antes com a criança, tá vendo que ela já tá tendo alguma curiosidade sobre alguma coisa. E já introduzir esse assunto, falando um pouquinho, só para introduzir mesmo, para ela não ficar confusa, porque ela vendo muita informação, ela não vai saber discernir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. É isso mesmo. Eu entendi certo ou entendi errado? Lari, aí eu já vou ser bem assim, radical, sabe? Os pais têm que olhar, não pode deixar. Sabe? Não pode. O que a gente tem, na verdade, de acesso de crianças a esses sites pornográficos, não deve, sabe? Não deve. Então, tem que sim travar os eletrônicos, tem que ver onde é que está entrando, tem que ser com muita moderação, com cuidado, com cautela. Não deve. Aí eu penso assim que, na minha opinião, não tem nem que discutir, sabe? É falha da educação dos pais se não olhar os eletrônicos. Não tem supervisão, assim, uma coisa que realmente funcione, né? Eles não veem o que a criança está vendo na mão dela. Num telefone, no telefone, num tablet ou... Não vê porque não quer ver. Deixa falar, dá na mão dela, ela sabe o que ela tá fazendo, né? Ela sabe mexer, dá na mão da criança e fala, ela sabe mexer. E deixa ela entrar no que ela sabe entrar, só que né? muitas mães já falaram para mim assim, nossa, Betânia, eu já fiquei horrorizada quando eu vi onde meu filho estava entrando. Eu peguei. Só que isso já estava acontecendo há muito tempo. Né? Então, quer dizer, ele estava tendo contato com uma sexualidade, menino de 8 anos, com uma sexualidade ali do adulto. Não é para ter. Nesse momento, é outra coisa que o desenvolvimento solicita. Né? Não é para estar lidando. Se apaixona pela coleguinha de sala? Aí, normal, sabe? É super... Ai, nossa, eu tô gostando dela. Faz aquelas cartinhas. Não, tranquilo. Aí já faz parte natural. Agora, ficar assistindo
sites, né, vídeos em sites pornográficos, porque o irmão mais velho colocou e que mostra para ele. Gente, não Não deveria. não deveria. E também saindo um pouquinho, né, do enfoque de sexualidade, os perigos que a internet proporcionam, né? Vamos pensar assim, no caso de pedofilia, pessoas que muitas vezes não estão na internet pro bem. Então, ver uma criança, às vezes tem criança de 10 anos que já tem conta no Instagram. Então, aí vem uma pessoa mal intencionada. Isso é um perigo. Aí a criança se expõe, manda foto, às vezes vídeo. Ela não Isso é um sabe que perigo, né? Não ele não sabe sabe o que ela tá vendo. Os pais não sabem quem tá quem tá interagindo. conversando. Por isso que eu concordo muito com o que você disse. Tem que ter uma fiscalização do que pode, o que não pode. E eu vejo muito também assim, ai, mas meu filho não para de chorar, eu vou em algum lugar e ele fica enchendo meu saco, então eu dou o celular pra ele mexer. Não pode ser assim, né? Então, até porque esses aplicativos, muitos aplicativos, eles têm classificação de idade, né? Sim. Não é qualquer idade que você pode entrar, você tem que criar uma conta pra você entrar, pra você ver, enfim. Não Eles têm tem, uma- Lari? não, Não classificação tem. eles têm de idade. Agora, se você Classificação, sim, mas os vídeos não tem. no YouTube, se você entrar sem conta, você consegue ver tranquilamente. Sim. Alguns aplicativos têm classificação de idade. Você precisa Outros colocar sua não. data de nascimento, mas também é a coisa mais fácil do mundo, porque Você tem todas mentiu as que opções. Aí você rola numa idade mais avançada e você avançada. mexe como você quiser. Se Sim. o pai não vê, a criança faz o que ela Vai. quiser na rede social, né, na internet. É. Não tem muito controle sobre isso. Eu acho que os pais estão muito vulneráveis, né, com essa questão dos aparelhos. Na verdade, assim, tudo que a gente está lendo ultimamente com relação aos aparelhos na infância tem sido muito prejudicial, Sim. né? Então, não deveria, em hipótese alguma, ter acesso aos aparelhos celulares, né? Sim. Mas aqui ainda está muito difícil a gente ter essa consciência. Sim. Bom, o bloco 2 a gente fez primeiro, a gente acabou encerrando antes. A gente divide em tempos assim ou só segue? Você quer fazer alguma pausa? Não? Não? Tá. Quer falar o assunto do primeiro? A gente vai voltar pro primeiro? A gente fez o 2, não fez? Foi uma Foi os dois bagunça. juntos. Eu tava seguindo aqui, ó. Tudo que tava aqui eu Ah. segui. Você fez tudo do primeiro ou não? Eu perguntei algumas coisas do primeiro. Porque eu achei que ia seguir assim. Acho que não pode falar. Não, pode sim, ele corta. Ou não tá transmitindo, né? Tá transmitindo? Para. Vou entrar. Ó, vou ficar nervosa. Então, gente, Vou vocês ficar nervosa. Vocês, Vou ficar nervosa. vocês presenciaram uma discussão. Mas tá tudo bem, acontece. Virar meme depois. Para. Peraí. Quer que encerra já? A gente falou. Assim, a gente foi fazendo um de cada um e foi quase tudo. Deixa eu só ver. Você acabou falando já de casos, experiências próprias, né? Que a gente ia pedir pra você falar algumas. Você acabou falando dos seus pacientes, né? De família mesmo, de pessoas próximas a você. Então, praticamente todos os temas foram abordados que a gente gostaria de conversar aqui. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, né? A sua atenção aqui para estar com a gente hoje. A gente agradece muito, o bate-papo foi muito bom. Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas, né? Colocar também pontos muito importantes para a educação dessas crianças. E é isso. Eu só queria colocar que nós temos muito materiais, livros, Sim. já voltados para faixas etárias específicas. Então, os pais, né, os professores, eles podem ter acesso muito facilmente a esses materiais, se eles tiverem dúvida, né, tá buscando para saber como falar adequadamente com a criança. Então, as informações têm, nós temos aí grupos de psicólogos, de pedagogos, né, de educadores que pensam sobre essa questão e disponibilizam materiais muito ricos, adequados, que os pais podem ter acesso e se utilizarem para explicar de uma forma ilustrativa para a criança, sem medo, né, com o suporte de um material para ajudar na fala, né, na orientação de como vai ser dada.
Certíssimo. A informação tem de monte, né? É só a gente ir atrás, procurar um material didático, fontes confiáveis também, é sempre muito É importante. se importar de querer saber, de querer ensinar o correto, Sim. para que não prejudique o futuro, né? Sim. Que é o mais importante. Agradeço muito pela presença, viu? Muito obrigada. Sei que Obrigada. foi difícil estar aqui, é complicado, foi um processo até a gente conseguir chegar até você para dar certo esse podcast, mas muito obrigada mesmo por estar aqui, por aceitar falar com a gente. E é isso, a gente encerra por aqui. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.